Bem, e agora para finalizar, nós iremos falar do último dia de evento, que foi na quinta-feira, onde nós tivemos outro keynote. Então, não só de várias atualizações que tinham acontecido lá no cenário que eu falei para vocês no vídeo anterior, mas se trouxe muito mais atualizações em cima de várias coisas legais do Databricks que eu quero compartilhar com vocês aqui. Então, no segundo keynote, nós tivemos aí uma série de coisas novas. Eu gostei muito porque eu vi muita coisa para engenharia de dados. E, de novo, fiquem tranquilos que todos os links referentes ao que eu estou falando aqui vai estar na descrição desse vídeo, tá? Bem, se você é novo aqui no canal ou se você não conhece, deixa lá seu like, assina, tá? E compartilha esse conteúdo com todo mundo, tá? Bem, vamos lá. Então, no Keynote 2, lá na quinta-feira, de novo, eu acordei 5 horas da manhã para poder estar ali na frente e captar o que vem de melhor, conseguir ficar ali entre a quarta e quinta fileira também, acho que quarta ou quinta. E a gente começou falando de várias coisas relacionadas ao espectro de engenharia de dados, principalmente a ideia inicial do Delta Uniform, né, entrando em GA justamente com o Liquid Clustering 4.0. Não somente isso, toda a parte de open source de Unity Catalog integrado com o REST Catalog. Então, na verdade, você vai ser exposto com RESTs, e você vai poder escrever e gerenciar suas tabelas ali uniformes dentro desse cara. Só para vocês terem ideia da adoção do uniforme em geral, a gente está falando de 4 exabytes escritos em uniforme, mais de 9 exabytes de dados processados diariamente. Então, a gente está falando aí de incontáveis melhorias e incontáveis armazenamentos e clientes utilizando de fato o Uniform. A gente está hoje com mais de 500 contribuidores no Uniform e, na verdade, uma das coisas que fizeram essa grande adoção do Uniform é você conseguir ter interoperabilidade e portabilidade entre os formatos abertos de tabela. Por isso que agora a gente tem a aquisição da Tabular pela Databricks, para fazer com que seja ainda mais transparente. O Ryan Blue falou sobre essa interoperabilidade, o quão animado ele está, e cada vez mais a gente já vê isso sendo trago totalmente para o open source nas comunidades como estão. Outra coisa legal que facilitou bastante o ecossistema de Delta Lake em si foi a criação do Delta Kernel. O que o Delta Kernel faz? Ele expõe APIs para que você não precise desenvolver ou programar referentes ao seu caso de uso, como, por exemplo, os casos do presidente da DuckDB, anunciou a integração nativa do Delta Lake. Tá? E muitas coisas eles não precisaram escrever, porque, na verdade, tudo isso já tinha sido feito pelo Delta Kernel e exposto às APIs. Então, você tem uma API ali, por exemplo, que fala, cara, escreve, leia, puxe metadado e assim por diante. Então, você não tem que se preocupar com esses abstratos, porque eles são colocados para você. E aí acho que vem a grande pergunta que a gente tem visto o DuckDB hypado, né? Muita gente falando de DuckDB, utilizando. E aí, na verdade, eles estavam explicando aonde é que o DuckDB entra nesse cara, né? Então, assim, quando a gente pensa em grande análise de dados, o Spark é o go-to, né? Onde todos os clientes vão, de fato, utilizar. E aí, do jeito que ele posicionou, o presidente da DuckDB posicionou o DuckDB com toda a parte do ecossistema de Spark, foi falando que o DuckDB vai funcionar para Last Mile Analysis. Então, vamos supor que você fez uma análise gigantesca ali com seus dados e você gerou um output de dados ali que é relativamente bem menor do que aquele chunk de terabytes e gigas que você tem, e você utiliza o DuckDB para fazer literalmente a última milha de análise. E isso faz muito sentido para mim, porque isso faz com que você possa entregar mais capacidade para o desenvolvedor e para reduzir um pouco a fricção do que se aprende em Spark e assim por diante, porque você tem toda a parte de SQL e muitas features sendo adicionadas legais no DuckDB sobre isso. Então, ele se posicionou ali como Last Mile Analysis e anunciou a integração do Unity Catalog DuckDB. Então, isso foi uma coisa muito legal, eles mostraram uma demo dessa integração acontecendo, e na verdade essa integração lá, se você for no diretório do Unity Catalog Open Source, você vai ver essa demonstração lá. Uma das coisas que eles falaram muito nisso, nesse keynote, foi do Liquid Clustering, né? O Liquid Clustering é revolucionário, porque agora você não tem que se preocupar com partition by. Basicamente, você escreve o dado, você lê
e ele entende qual é o layout que melhor se encaixa para o seu cenário. Você pode dar um cluster by coluna, geralmente é mais utilizada, e aí ele vai não só utilizar essa coluna, mas ele vai criar um layout inteligente. Só que no 4.0 você vai ter isso de forma auto. Então você vai ao automatic layout. Então você não precisa se preocupar com qual é o layout, ele vai escolher para você. Só para vocês terem uma ideia, utilizando o Liquid Clustering e removendo Partition By, eles tiveram 7 vezes mais performance em writes e 12 vezes mais performance em reads, tá? O que é mágico, né? Realmente grande leap aí de performance. Bem, esse próximo anúncio aqui foi bem legal, na verdade. Eu já tive muitos problemas com isso, trabalhando com large datasets, que foi o tipo variante. Olha só que legal. No Spark 4.0 e no Delta Lake 4.0, a gente vai ter disponível aí o formato variante, que é basicamente para lidar com dados semi-estruturados. Então, você vai ser um tipo ali que vai performar muito melhor do que o texto, por exemplo. Vamos supor que você precisa colocar um JSON ali dentro, né? E você precisa armazenar esse JSON. Só para vocês terem ideia, se vocês forem comparar text to JSON, utilizando a variant, eles acharam 8 vezes mais performance. Então, na verdade, vai ser uma mudança de mudar os seus campos ali, que são JSONs complexos, que você colocou em string, você vai mudar para variable e você vai ver o efeito de melhoria gigantesco. Então, como eu falei para vocês, o variant vem no Spark 4.0 e no Delta 4.0. Também se falou, de novo, sobre a dificuldade da governança e os desafios hoje de governar dados justamente com o conceito de IA. E como que eles podem fazer o acesso aberto, conectividade, delta sharing e assim por diante. Então, tem muita coisa acontecendo no espectro de governança de dados dentro da Databricks, eles estão levando isso realmente muito a sério. E, juntamente com isso, eles lançaram junto de novas novidades que já existiam na plataforma, mas colocaram como GA. Então, você tem o Lakehouse Federation, que é a capacidade de você utilizar o Databricks SQL para se conectar em diversas fontes de dados ali, já built-in, né, utilizando o Spark. Eles também trouxeram o Lakehouse Monitoring, que utiliza toda a parte de inteligência artificial e melhores best in breed de relatórios assim por diante para te criar um ambiente onde você possa gerenciar. A gente teve a demo do Matei Zaharia publicando o Unity Catalog como open source. Isso foi muito legal também. Se tinha falado rapidamente do open source lá, mas a gente viu uma demo do Unity Catalog pelo Matei Zaharia e foi muito legal. Então, focaram bastante também nos componentes do Delta Lake 4.0, que é o variante, o uniforme como GA, Liquid Clustering como GA, Coordinated Commits, que é uma coisa bem legal de quando você tem diversas transações em diversas engines acontecendo ao mesmo tempo. O Spark Connect, melhoria em como a gente vai utilizar isso, colação, Identity Columns e Type Widening, que é o variant por si. E as melhorias que a gente teve no Delta Lake. E daí, realmente, eu pensei que isso seria ali o que se trouxe para o Keynote do último dia, né? Da quinta-feira do Keynote 2. Mas, na verdade, eu fiquei surpreso com o último anúncio que aconteceu nesse Keynote. Que, na verdade, é uma das coisas que eu esperava, de certa forma, mas que foi muito groundbreaking, na minha opinião. Bem, a gente sabe que o Delta Live Tables está se tornando de facto para quem utiliza realmente Databricks. Então, hoje, por exemplo, refatorar jobs, notebooks, assim por diante, colocar no fluxo de Delta Live Tables é muito legal. Inclusive, eu tenho treinamento sobre Delta Live Tables, que são muito legais em como você melhora e faz o streamlining dos seus processos de ETL, tanto em batch quanto em streaming. Mas teve uma coisa que me chamou muita atenção. Eles lançaram um área chamado Lakeflow. Fantástico. Então, olha só. E aí vem uma discussão bem legal aqui. Por quê? Porque o que eles fizeram? Eles pegaram, né? A gente fala que o Spark é muito bom em si na parte de transformação. Nós sempre falamos isso. Só que, na verdade, o que eles fizeram? Eles pegaram ingestão, tipo Debezium, a parte Kafka e assim por diante. Eles pegaram transformações, DBT, e pegaram orquestração Airflow e criaram um produto de Data Engineering Powered by Data Intelligence, que na verdade foi criado utilizando o quê? DLT por debaixo dos panos. Então, na verdade, o Lakeflow ele faz ingestão, transformação e ele faz também a parte de syncing de dados. Tudo isso via SQL. Então, você pode criar de forma gráfica, testar os seus códigos, isso mesmo. É absurdo o que eles fizeram aqui, eu estou impressionado com o Lakeflow. Super ansioso para colocar a mão nesse cara. E para mim, esse foi um dos melhores anúncios que agora vai bater muito de frente com gente que utiliza DBT e principalmente a gente que trabalha com orquestração, porque você vai ter a orquestração toda unificada nesse conceito novo de Lakeflow. Dentro do Lakeflow, você vai conseguir fazer tudo, né? Ingerir, transformar e sincar o dado onde você quer
de forma totalmente transparente, extremamente fácil, com conectores nativos e assim por diante, escrevendo SQL. Então, realmente foi dos groundbreaks announcements para mim, principalmente na área de engenharia de dados, e eu vou deixar o link para vocês aqui. E por fim, também a gente teve a introdução aí do AI BI, que é o Intelligent Analytics para Real World. Basicamente, o que eles fizeram é refatorar toda a parte de inteligência de machine learning, de inteligência de IA, juntamente com o conceito de BI, e entregar uma plataforma unificada lá dentro do Databricks para que você possa gerar relatórios, criar todo esse processo de dashboards integrados, e mais ainda legal, utilizar o Genie, que é a área de inteligência artificial que vai entender todo o contexto dos seus assets no Databricks e você vai poder perguntar para ele. Ou seja, foi um dia cheio de anúncios, principalmente focados ali à engenharia de dados. Eu particularmente não sei qual dia eu gostei mais, eu acho que se pensar assim, acho que esse último dia, o Lakeflow, eu estou super curioso para poder utilizar, porque eu utilizo bastante DLT. Inclusive, peguei alguns clientes nos últimos meses que fizeram a migração de jobs normais para DLT. Então, muito ansioso em ver como a gente vai fazer essa migração para o Lakeflow e conseguir reduzir a fricção e a quantidade de toolsets utilizados. Então, esse cara promete bastante. E a gente vai, de fato, ter reviews aí mais aprofundados sobre esse cara. Tá, então, para revisar o que aconteceu, eu tive algumas outras sessões, mas basicamente foram relacionadas ali ao AI BI, a parte de inteligência artificial, que eu também peguei algumas sessões, e por fim, melhorias no Delta 4.0, o que vem nos próximos meses. E aí, o que eu deixei de notas gerais aqui? O Delta Uniform, para que a gente possa utilizar e ter todo esse processo de interoperabilidade, assim como o Liquid Clustering, então hoje é obrigatório, começando a partir até antes do 4.0, obviamente, utilizar o Liquid Clustering vai ser super legal para vocês, eles entram em IGA no 4.0. A utilização do Delta Kernel, fazendo com que fique mais fácil ainda integrar todos os produtos, né, ali por fora da Surface de Spark dentro do Delta. O conceito da utilização do Spark, da utilização do DuckDB, eu gostei bastante de ver como o DuckDB se posicionou em relação a isso, né? O tipo variante, que, cara, ganhar 7 a 8x de performance somente por mudar isso vai ser groundbreaking demais. Federação de Lakehouse, o IBI, que eu falei agora, e o Lakeflow, para mim, foi um anúncio muito legal, que vai facilitar e fazer streamlining do processo. Bem, de tudo isso aí, gente, a gente tem um evento que, em geral, foi muito legal. É um evento muito positivo, eu acho que vem muita coisa open source, isso é muito importante, porque mostra como a Databricks tem, de fato, mantido o seu compromisso de ter produtos open source, com Spark open source, com Delta Lake open source, com Unity Catalog agora open source. Então, isso é muito legal, mostra o comprometimento da empresa em realmente abrir, em ser open. E acho que deixa gap muito grande agora do outro concorrente da Snowflake, por exemplo, na minha opinião, porque a gente tem várias utilizações desse cara em diversas integrações acontecendo. Então, a Databricks está de parabéns, foi um evento em geral muito bom, muito bem organizado, todas as sessões foram muito bem escolhidas, tinha sessão demais, impossível assistir, cara, um pedaço delas. Elas vão estar disponíveis online para você, e de novo, tudo que eu falei aqui de anúncio vai estar no link na descrição, gente. Bem, foi um prazer falar com vocês, eu espero que vocês tenham gostado de todos esses reviews, se você chegou aqui até o final, obrigado por participar, espero que você tenha gostado e deixa aqui seus comentários que vocês acharam mais impressionante nesse cara e se vocês querem mais reviews desses acontecendo aí no canal, tá? Fica com Deus, até mais e nos vemos em breve.